Então, o processo, nós temos que ter o discernimento para você se localizar no cosmos, na realidade existente. Não interessa quantas dimensões a gente tem, não interessa isso. É a realidade existente. Então, veja, tudo isso que nós fazemos é ampliar esse discernimento. Esse nome, discernimento, essa expressão, essa palavra, ou vamos dizer, esse significado do discernimento, que é fazer a distinção com inteligência correta, ele vai se ampliando cada vez mais. Ele expande. Isso é evolução. Então, nós estamos aí para expandir o discernimento. Evolução é isso. Agora, discernimento, então, toda a enciclopédia está dentro dessa palavra. Tudo quanto é tipo de enciclopédia. Todo conhecimento, toda cognição. A mega cognição do cosmos, de todos os bilhões de galáxias que o povo vê na astronomia, isso tudo é fichinha. É muito mais do que isso. Então, vamos supor, se existe bilhões de galáxias, eu poderia falar que existe bilhões de dimensões. Vocês estão de acordo? Tem alguém contra? Há bilhões de dimensões da consciência. Então, acabou. O que é que você tem? Você tem que pensar grande para expandir o seu discernimento, para você entender que tem mais dimensões do que essa. Agora, os bobocas que ficam aqui defendendo o materialismo são as antas. Eles estão dentro do buraco, pensando que só existe esse buraco. Só essa dimensão, isso aqui não vale nada. Agora, veja, o meu pensamento, eu vou repetir para ficar bem claro. Os astrônomos admitem, existe bilhões de galáxias. Quer dizer, presta atenção, existe bilhões de vias láteas. Sim. É muito leite, né? Agora, então, veja, é muita coisa. Muito via do leite, via láctea. Então, bilhões. Agora pensa, do jeito que tem bilhões de galáxias, pode existir ou deve existir bilhões de dimensões. Sim. Lembre-se, então, a hora que eu falo, que uma das coisas mais avançadas para mim, que eu acho que é o máximo, não vale nada. Que é a hora, por exemplo, que eu estou dando assim um curso, e aparece um nosso amigo lá, que nem o enumerador não pescou, só eu. Por quê? Ele fez questão, me pinçou no meio de todo mundo para eu ver. Porque eu que estava dando o curso, seria bom saber que ele está ali, que tem uma... Agora, quando eu penso que eu sou o máximo, e ele também pensa que é o máximo, porque ele conseguiu falar comigo, e a gente ficar só os dois sabendo o que se passa, chega um que ele não percebeu, só eu. Aí eu sou dois máximos. Eu via ele e via o outro. Chega um terceiro, não viu os outros dois. Os outros dois não viram o terceiro. Então, veja, estudos são dimensões diferentes. Cada consciência dessa, ela se pronunciou, se manifestou, e ela teve uma comunicação nessa dimensão grossa, minha, que eu estou, independente dos outros. Vocês estão entendendo bem? Os outros não perceberam. Então, veja, esses canais das centrais de comunicação, seja de energia, da verdade ou da fraternidade, eles são muito mais sofisticados do que nós pensamos. Então, por isso que eu gosto de falar assim, a dimensão humana e as dimensões extrafísicas, que ninguém sabe quantas são. Agora, outra coisa, é o processo da dimensão que a gente tem que entender primeiro, para depois dominar, e usar isso como consciência. Ou, se a pessoa tiver gabarito, começar a usar isso como consim projetado. Entende? Então, você está numa dimensão que você está vendo o que o assediador está fazendo, ele não vê o que você está fazendo. No entanto, você está fora do seu corpo. Então, ali tem 3 dimensões. A sua, que você deixou o seu corpo humano, a do assediador, que está na dimensão grossa, que é essa que eu chamo troposférica, que é logo depois da dimener, que é a dimensão energética, e a minha, que é logo em seguida. Por exemplo, a minha seria a do interlúdio, do pombal, por exemplo. Você entendeu? Então aí, ó, nós temos 3 dimensões já em andamento. Agora, isso tudo influi demais na concepção do processo do conscienciência. É um entendimento com coerência de todo esse processo. E outra coisa muito séria, a inter-relação de tudo.
Isso, sem a subintrância, que eu estava explicando aí o que é, sem patologia. sim. Tem que haver uma inter-relação, ou um link, uma linkagem, vamos dizer, interatividade sadia, homeostática, rígida. Esse é que é o caminho que nós temos que seguir, não tem outro jeito. Então, a evolução é isso. Agora, a hora então que nós estamos fazendo aqui, o povo pode estar pensando que nós estamos mexendo, trocando figurinhas aqui, ou fazendo sopinha de letras, ou sopa de letrinhas. Por isso mas que o processo não é bem esse. A coisa é mais séria. Agora, outra coisa. Vocês, depois que começar a entender mais um pouco do que nós estamos falando de mega pensante e vocabulário, vocês vão dar mais valor para o conforto, a conformática. Como isso é importante. Entende? Esse é o caminho. Obrigada. Bom, sim. Tinha mais uma pergunta. Desculpa. O caso da UFIEX, ela é interdimensional. Tem um trivocabulário aqui que fala, existem dimensões entre dimensões. Não é bem o texto eu aqui. chamo às vezes de bolsão interdimensional. Isso. A UFIEX é um bolsão. A UFIEX é o primeiro caminho. Outra coisa que é bolsão é a hora, por exemplo, que o amparador tira você do corpo e durante 10 minutos ele expande a sua consciência, dentro dos processos que tem. Leva para aquela dimensão. Colocou você num bolsão. Aqueles 10 minutos, às vezes, vai mexer dentro de você como se fosse um século. Mas isso é o bolsão interdimensional. Agora, funcionar com isso é que é o negócio. A gente não sabe como é que isso funciona bem. Existe a criação de novas dimensões, então a partir de das criações não, das UFIEX. Nós podemos criar uma série de dimensões. Isso aí, eu explicava isso já no movimento espírita, pelo processo do orientalismo. Então, no movimento espírita se falava muito, e se fala até hoje, que é o que Allan Kardec criou, o perispírito, que é a casca do espírito. O perispírito é justamente o psicossoma puro, do jeito que ele é, mas sem muito estudo. Isso é que é o perispírito. Então, no orientalismo se fala que você pode criar as suas formas. Então, a pessoa pensa que ela tem uma série, no mental soma, que ela tem uma série de corpos. Corpo disso, corpo daquilo, tudo é besteira. Você pode criar uma série de corpos que são fantasias, duplicatas suas. Então, por exemplo, como o psicossoma, que é o perispírito, ele é duplicável, ele é transfigurável, eu posso fazer aqui 10 Valdos junto comigo. Você entendeu? Depende da minha capacidade de criatividade disso, de criação. Então, isso, do jeito que você pode fazer uma série de jarbas, você está entendendo? Siqueira. Cada uma de uma dimensão. Você pode fazer também uma série de locais que são seus, específicos, dependendo do seu gabarito. Lembre-se do cara lá de Monte Carmelo, que começou a mexer com as coisas e extrafisicamente até ajudou minha mãe, etc. tal, em que? No processo da morfologia, que é o morfopensene. Então, através disso, você cria coisa. Quem, então, começa a fazer muita criatividade aqui, pode ser melhor para fazer a transfiguração do psicossoma. Por exemplo, a Astrid, ela pode ser boa nisso, que ela é muito artista demais. Na criatividade, então, com o psicossoma, pode ser que, fora do corpo, ela seja melhor do que a média da turma toda aqui. É a criatividade dela. Então, uma pessoa dessa, ou uma consim dessa, uma consciex, ela pode criar esses bolsões. Então, a primeira coisa, na hora que a gente faz a OFIEX, a pessoa já deve ter noção disso, pelo menos. Mas ela não precisa de criar por si. Os amparadores criam junto com ela, o serenão cria, ou um evoluciólogo vai ajudar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, por exemplo, dentro da condição dessa, em certas circunstâncias, eu posso fazer as filiais da minha OFIEX. Depende de mim. Então, por exemplo, eu posso ter um OFIEX que é apenas uma bolha pequenininha. Posso fazer aquilo imenso, maior. Aquilo que eu falo. Pode ser uma cabine telefônica e pode ser um campo de futebol. Caber lá dentro. Agora, vamos supor que eu resolvi fazer um salão. E resolvi fazer 10. Em cada um deles, a gente pode pôr uma consciex esperando e fazendo reflexão para ser atendido. Você entendeu como é que é?
Então, veja, é como se a gente fizesse uma série ou rede de hospitais. Mas isso está fora da realidade mesmo da Consciex. Não, e outra coisa,